Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Louvado seja Deus por mais um momento de esperança. Por favor, compartilhem com os seus amigos as mensagens de fé e de esperança que a palavra de Deus traz ao nosso coração. Vamos concluir o tema Com Deus não se brinca, falando sobre uma decisão inteligente. O texto para a leitura é o livro de Hebreus, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Meus amigos, nesse texto Deus está nos pedindo para darmos valor à salvação que Ele nos oferece através da morte do Seu Filho, lá na cruz, em nosso lugar. Precisamos reconhecer que Deus nos deu a Sua palavra para nos guiar no caminho certo da salvação. E não é à toa, meus amigos, que o inimigo de Deus, nestes últimos dias, está fazendo de tudo para desviar a atenção das pessoas da palavra de Deus e do sacrifício que Jesus fez na cruz. E mais do que isso ainda, Jesus, além de ter dado a vida na cruz por nós, Ele ressuscitou, foi para o céu e hoje está intercedendo em nosso favor. E muitas pessoas não reconhecem esse trabalho de Jesus, esse trabalho intercessório. Jesus hoje atua no céu como um advogado daqueles que desejam a salvação. Então o inimigo está fazendo de tudo para que as pessoas não conheçam essa mensagem e não dão o devido valor a tudo aquilo que Deus fez e faz para salvar o pecador. Eu quero dizer para vocês, meus amigos e meus irmãos, que a decisão de aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida é uma decisão inteligente. Eu até digo que é a decisão mais importante que uma pessoa faz na sua vida, que é a de aceitar a Jesus na sua vida como Salvador. Aceitar a Jesus na vida como Salvador é uma coisa tão importante que no verso 2 de Hebreus, capítulo 2, no verso 2, Deus aqui faz uma referência para chamar a nossa atenção, dizendo que em outros tempos, no passado, quando as pessoas foram avisadas sobre os juízos de Deus e elas não deram a mínima importância, então Deus aqui nos lembra que a transgressão que fizeram e a desobediência que fizeram não ficou sem o castigo. E a Bíblia nos mostra que pessoas e cidades inteiras foram destruídas, tão somente porque afrontaram a Deus, desafiaram a Deus, não se arrependeram dos pecados, não levaram em conta o conselho e a orientação de Deus, e então foram destruídas muitas pessoas e muitas cidades também. E eu quero citar para vocês aqui, em primeiro lugar, os antediluvianos, lá nos dias de Noé. E quando nós prestamos atenção ali no livro do Gênesis, quando Deus chamou Noé e anunciou que iria destruir a terra com o dilúvio, demorou 120 anos para que Deus viesse a enviar o dilúvio. Então vejam que foram 120 anos de graça e de misericórdia. E durante todo esse tempo, Noé apelou para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e mudassem de vida.
e elas não fizeram. Aí veio o dilúvio e todos morreram afogados. Então somente a família de Noé foi salva. Noé e os seus familiares foram salvos, porque obedeceram a Deus e entraram na arca. Temos também o caso das cidades de Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos mostra que eram duas cidades ímpias, cidades onde os habitantes não queriam nada com Deus, só faziam coisa errada, só maldade, violência, imoralidade. E Deus também enviou mensageiros ali. Inclusive Ló, quando foi morar na cidade de Sodoma, ele foi uma referência ali de honestidade, por ser uma pessoa temente a Deus. Ló foi um exemplo de vida na cidade de Sodoma. E como Sodoma e Gomorra, os seus habitantes eram maus e não deram ouvidos às mensagens de Deus. O pecado foi tão grande, que Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. E você conhece a história. Desceu fogo e enxofre do céu, e todos foram consumidos. Mas temos uma outra realidade também, que a cidade de Nínive, também Deus nos fala que era uma cidade ímpia, uma cidade má, onde os seus moradores, seus habitantes, só faziam coisas erradas. E Deus também teve a intenção de destruir Nínive. Mas antes de Deus destruir Nínive, Deus enviou um profeta Jonas. E o profeta Jonas, a princípio, relutou, porque ele sabia que era uma cidade difícil para aceitar as mensagens de Deus. Mas ele foi, e ele pregou aos habitantes de Nínive. E depois que Jonas pregou a mensagem de Deus, a mensagem de arrependimento e de conversão a Deus, aconteceu uma coisa maravilhosa, aconteceu um grande milagre. Todos os habitantes da cidade, incluindo o rei, se arrependeram dos pecados e decidiram mudar de vida, porque eles tinham uma vida totalmente errada. E eles temeram a Deus, confessaram os seus pecados e mudaram de vida. E Deus não destruiu a cidade. Deus, Ele é misericordioso. Deus quer nos salvar, Ele nos ama. Mas existe a parte que o ser humano precisa fazer que Deus não faz, que é reconhecer os pecados e se arrepender, mudar de vida. Meus amigos e meus irmãos, em breve Deus vai executar um juízo sobre os habitantes deste mundo. A volta de Jesus nada mais é do que um dia de juízo, um dia de separação do joio e do trigo. E Deus hoje está apelando para todas as pessoas se arrependerem, deixar o caminho errado, deixar o pecado e se voltar para Deus. Então, quando nós lemos ali a pergunta que Deus faz, como escaparemos nós da condenação do pecado se rejeitarmos tão grande salvação que Deus oferece gratuitamente através de Jesus Cristo? No livro de Romanos, no capítulo 6 e no verso 23, está escrito assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês perceberam que nesse verso bíblico existem duas sentenças? Uma condenação é o salário do pecado, é a morte eterna. E a segunda sentença é a vida eterna, é a recompensa daqueles que aceitarem a Jesus Cristo. Então, meu prezado amigo e minha prezada amiga, através da sua palavra, Deus está nos chamando, está nos advertindo com essa pergunta: como escaparemos nós se rejeitarmos a salvação que Deus
nos oferece gratuitamente através de Jesus Cristo, como escaparemos nós? Será que alguém imagina escapar no dia do juízo? Eu penso que ninguém escapará. Então, o apelo que eu faço a você, meu amigo e minha amiga, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, aceite-o agora, enquanto temos a oportunidade. Aceite a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Aproveite esse momento em que vamos orar a Deus e entregue a sua vida a Jesus. Aceite a Jesus na sua vida e se prepare para o dia do juízo, para o dia da volta do Senhor Jesus. Agora então vamos fazer oração. Feche os olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida, pelo cuidado, pela proteção, pelas misericórdias, pelo carinho que o Senhor tem tido para conosco e nos convidar para a salvação que o Senhor nos oferece através de Jesus Cristo. Querido Deus, perdoa nossos pecados, nos ajude a permanecer a teu lado. Aceita a nossa entrega, o nosso coração, concede-nos o poder do Espírito Santo para permanecermos ao teu lado, fazer a tua vontade, honrar o teu nome, nos afastar do pecado, de tudo aquilo que é mal. Abençoa os nossos amigos, nossos irmãos, e que também neste momento decidem, Senhor, se consagrar ao Senhor, se preparar para a volta de Jesus. Toma conta da nossa vida. Nós somos teus, nos compraste com o sangue de teu Filho. Por isso nos guarde de todo mal e de todo perigo, até que Jesus venha nos buscar. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do nosso querido Salvador. Amém. Amém.